Fala pessoal, eu sou o Mati Miranda, está começando mais um podcast Conectando, é o nosso 4º episódio e hoje estamos aqui com uma grande pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e eu trouxe ele para compartilhar algumas histórias que eu acredito que pode transformar a vida de você que está assistindo, porque de certa forma transformou a minha. Então, Arthur, é uma honra ter você aqui, de verdade mesmo, estou muito feliz com esse projeto, ter você como convidado. E é isso, vou dar o espaço para você estar compartilhando as coisas com a gente e brigadão. Eu que fico feliz, Matheus, de verdade, tá aqui com vocês, comandante Fabrício também, e eu, até falando um pouquinho antes aqui, quando eu estou em um processo onde eu tenho que contar aquilo que muda a vida das pessoas, eu incorporo aquela pessoa que tem um modelo mental, sabe? Sim. E ativei um modelo mental de quê? De fato, entregar o meu melhor naquilo que passou com a minha vida. E você que está assistindo isso aqui, você vai ser impactado pelas histórias que vão sair desse podcast. Mas principalmente pela história que eu vou contar hoje. Com certeza você que está aqui vai precisar escutar essa história e colocar... Vai aprender algo dela. É isso que eu tenho para entregar hoje, Matt. Então, primeiramente, para o pessoal conhecer você, quem é o Arthur Lima? Perfeito. Essa pergunta a gente sempre imagina. Quem é a pessoa? A pessoa geralmente vai contar que tem isso, que tem aquilo, é isso, é alguma função. Eu vou falar quem é o Arthur de verdade. Arthur Lima era o improvável na vida. É isso que eu era. Hoje, não. Hoje... eu tenho estabelecido um propósito muito grande na minha família, né? Minha família, hoje eu tenho 4 filhos. Eu sou essa pessoa que nasceu realmente para resgatar uma geração. Tenho um desejo muito grande. O meu propósito, ele sempre veio sobre o reino. Sobre o reino. É isso que eu faço hoje de melhor. Eu tenho uma mensagem, eu estudei para isso, eu me preparei para esse futuro que hoje nós estamos vivendo. É no hoje que você vive o seu futuro. E é isso que eu quero trazer. Esse é o Arthur, que traz essa mensagem mais espiritual, mais emocional e de mentalidade, de transformação. Esse sou eu. E você é de onde? Pronto, eu sou... Muita gente me pergunta. Eu sou do Ceará, né? Vim de Ceará, pelo sotaque se percebe um pouco. Mas mudou muito, viu, Matt? Porque... o meu sotaque, ele é uma mistura, porque eu trabalhei em multinacionais e a gente pegou muito esse negócio de jornal nacional, sabe? Devido a essa proximidade com paulista, com pessoas de outras regiões, eu mudei muito o sotaque, mas ainda tem um pouquinho. Sou de Fortaleza, sou natural de lá, mas já passei por algumas regiões do interior do Ceará também, né? Já passei por Sobral, já tive negócios lá, mas é isso. Bacana. E hoje você está aqui em Alphaville. Isso, estou situado aqui em Alphaville. Há pouco tempo, um ano atrás, eu tomei essa decisão, muito direcionada pelo propósito que eu tenho na minha vida também. E é engraçada essa história. Eu viajei mais de 3.000 quilômetros para estar aqui. Nossa, é bastante, né? Com 4 crianças, né? Nossa. Você que tem criança sabe como é que é. Eu só sei de uma coisa. Eu recebi o direcionamento, botei todo mundo no carro e vim para aqui. E conta pra gente como que foi essa... transição de sair lá do seu estado, atravessar o estado com 4 filhos, sua esposa e começar essa sua transformação aqui em São Paulo. Sabe o que é importante? A gente pensa que tudo parte desse início. Na verdade, a transformação que talvez você esteja vivendo hoje, ela não começa agora, nesse exatamente, ou um ano atrás. Ela começa desde o princípio que você aceitou aquilo que você quer ver na sua vida. Você escolheu algo na sua vida. Eu acredito que você que está aqui hoje, escutando esse podcast, ou assistindo esse vídeo aqui no YouTube, nas plataformas, enfim, você precisa de um passo. E esse passo talvez tenha dado muito tempo atrás. Tem uma semente aí dentro do seu coração. E essa semente foi plantada há muito tempo. Quando o Eterno, me chamou de fato para o reino, para salvar vidas, para salvar milhares de vidas. E engraçado você falar isso. Arthur, quando começou? Há 10 anos atrás. Foi isso que começou. E ele me falava assim, você nasceu para salvar milhares de vidas. Transformar milhares de pessoas. E eu, mas como eu vou conseguir isso? E ele me falava no meu coração assim, você precisa contar histórias. Você precisa viver histórias. Você precisa ter uma fé justamente voltada para isso. E é isso que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né, Matt? Dessa transformação de fé. Seja hoje,
Você está vivendo algo, um passo de fé na sua vida? Porque se você não estiver vivendo, você tem que se perguntar o porquê você não está vivendo histórias. Exatamente. Porque, de fato, é isso que muda as outras pessoas, é isso que muda a sua vida hoje, a sua família. Já aproveitando que você falou sobre fé, gostaria de saber da fé para você. Uau! Isso é muito forte. Porque eu vou te falar, existe a fé que você conhece na Bíblia, que é aquela fé que realmente você vê acontecendo as coisas, mas aquilo não é físico, né? Não está acontecendo agora. Então a fé é um firme fundamento. Na Bíblia está bem claro, das coisas que não se espera e das coisas que não se vê. Então o que acontece? Existe uma fé que talvez você não tenha vivido ainda, que é a fé exatamente do sobrenatural acontecer na sua vida. E eu tive fatos na minha vida com Deus, né? Se você não acredita nele, só tem uma coisa, é porque você ainda não experimentou. Então, o fato de hoje você não viver coisas extraordinárias na sua vida, tá no simples fato de você aceitar isso. Né? Muitas pessoas não conhecem a Deus, por quê? Porque não receberam e não aceitaram experimentar isso. Então, fé para mim é o seguinte, ela tem a fé que a Bíblia fala e tem a fé que é vivida. É isso que você tem que viver. Quando você começa a contar, a viver histórias, você conhece de fato a verdadeira fé. Sim. Essa é a verdadeira fé que ele quer proporcionar para nós. Sim. E sobre fé, assim, tem alguma história que você acha válido contar pra gente de um exemplo de fé que impactou você de alguma forma, que pode estar impactando quem está assistindo a não perder sua fé, porque algumas pessoas perdem a fé muito fácil, porque desistem fácil ou porque não acreditaram de verdade, não se entregaram ao propósito delas. Então, queria saber de você, assim, se tem alguma história que você pode estar contando que envolva a sua fé. Uau, que pergunta. O seu ouvinte que está aqui, essa é uma das coisas que eu tenho certeza que essa mensagem está no meu coração. Se ele te dá histórias, é para você contar. Sim. E é uma coisa que está aqui, inclusive, no meu livro. A humanidade hoje sofre de algo, que é justamente a falta de fé. Sim. Isso é uma síndrome. Inclusive, uma das coisas que tem no meu livro é fato chocante isso aqui. Você vai chocar com isso aqui. Que foi o fato de Eva ter acreditado na serpente. Ali começou o maior erro da humanidade. Não foi nem ter comido o fruto. Foi ela ter tido fé na serpente. Você tem noção do que é isso? Fé na serpente é acreditar em algo. E começou dali. Então, a fé hoje, a falta de fé, na verdade, é uma síndrome que todo ser humano passa. Sim. Eles nascem muitas vezes acreditando em Deus, mas eles acreditam muitas vezes num Deus que é parado, não se move, não há mudança de vida. Então eu quero contar essa história. Então, essa história que aconteceu, Matt, na minha vida, já que você perguntou diretamente, esse livro vai falar exatamente sobre isso. Antissíndrome, que é o fato de Deus ter proporcionado na minha vida momentos que marcaram a minha história. Sim. Posso contar como é que foi? Claro. Olha o start agora. Nem start, começou, já tô me arrepiando. Uau, aqui. Que forte. Isso aqui é forte. Você que está escutando aqui, você vai ser impactado por essa história. Nós, na minha família, hoje nós temos 4 filhos, quando a gente não poderia ter nenhum filho. Uau. Respira aí, respira fundo. Nossa. Isso se deve por fato... Como é que a gente descobriu isso? Nós não poderíamos ter filhos porque eu e minha esposa temos cromossomos iguais, né? E ocorre um fenômeno natural. Inclusive, o primeiro filho a gente perdeu. Olha que interessante, poucas pessoas sabem disso. Mas a gente passou 3 anos depois para ter a primeira filha. E a primeira filha, quando nasceu, ela nasceu com um dedinho a mais no pé. E a gente achou estranho, que é isso? Nasceu, mas nasceu com alguma anomalia ali, mais do que normal. Mas a gente chama de dedinho de princesa. Tudo dentro da normalidade até então. Mas a partir da segunda gestação, a gente descobriu que nós teríamos uma gravidez gemelar, que é um fato estranho pra gente, já que a minha esposa, na família dela, não tinha nenhum fato, eu também. Isso aqui é de estranho, é diferente. Mas isso já era algo da síndrome. Ela sempre causa anomalias nesse sentido. E aí a gente começou uma jornada, que lembrei muito da história que Deus havia falado pra mim, que ia me dar histórias. E essa jornada, ela começou que no segundo mês existe um exame que a grávida faz, que é a morfológica, que ela vê
a nuca, se há alguma alteração na nuca, e as mães que estão assistindo aqui, se você é mãe, você vai saber, ela, na hora que você tem uma alteração na nuca, que é a translúcida nucal, Sim. ela vai ali indicar algum tipo de síndrome, se tem alguma alteração. E na translúcida, lá naquele exame, apresentou isso. Aí foi que a gente ficou desesperado. É alguma síndrome. O médico foi bem claro falar isso. Escute o que você está falando. Nesse momento, esse livro vai retratar tudo isso que eu estou falando, essa história de fé. Nesse momento, aconteceu falta de fé na gente. A gente começou a perguntar. Talvez você esteja pensando assim, nada acontece comigo. E quando acontece um fato desse, a primeira coisa que vem no seu coração é assim, isso não vai acontecer comigo não. Deixa eu te falar, pode acontecer. E você tem que estar preparado para tudo que pode acontecer. E naquela hora faltou fé, porque a gente acreditava muito em Deus e a gente falava com Deus naquela hora, por que tem que acontecer comigo? E naquela hora entrou uma dúvida. Se Deus está me dando aquela oportunidade, por que eu tenho que duvidar? De fato, a gente começou a duvidar e a gente queria saber qual era esse tipo de síndrome. E aí começou uma doideira na nossa vida. E a gente foi para João Pessoa, a gente morava na época em Sobral, e foi para João Pessoa, e foi querer saber qual era a síndrome, e só dois laboratórios poderiam fazer esse tipo de síndrome, e era um exame de DNA muito mais apurado, sabe? E a gente começou a buscar. Você tem noção de quando a gente começou a falar isso? Eu acredito que Deus, na sua onisciência, ele falou assim, você está procurando querer saber? Por que você não confia plenamente? Né? Se eu dei a promessa daquilo que eu ia fazer na sua vida, por que você não confia plenamente? Talvez isso que está gerando no seu coração. E tem um negócio na dúvida, que a dúvida anula a fé. Essa é a verdade. Sim. Não sei como é que você está. A preocupação anula a sua fé. A ansiedade anula a sua fé. Sim. Eu descobri isso, Fabrício, no meio da jornada. Entendeu, Matt? Sim. Porque tudo que você confia no amanhã, você está preocupado com o amanhã, você de verdade não está tendo fé na sua vida. Você tem que viver o hoje. Hoje o Deus te deu o presente do hoje para você viver. Sim. E se você não vive isso intensamente, eu vou te falar, começa a repensar naquilo que você acredita. Tem algo que precisa ser transformado. E eu me lembro que nesse exame, quando a gente fez, só piorou a situação. Deixa eu falar para você aqui. Você sabe que é uma agulha desse tamanho, Matt, que é enfiado na barriga da mãe? Eu vi essa agulha sendo enfiada para... Eles tiram um líquido que eles chamam de aminocentese. Eu não sei se você que é da área médica aí vai me corrigindo se eu errar aqui. Eu não lembro. A minha esposa é que lembra. Se ela tivesse aqui, ela lembrar de tudo. E eu me lembro que na hora que fez isso, rapaz, é assustador. Ele tira um líquido e o líquido tava meio turvo. Ele falou assim, o médico, geneticista, tem que ser um geneticista para isso. E na hora que ele tirou o líquido, eu vi aquilo e ele falou assim, o líquido tá turvo, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você sabe que eu gelei na hora. Na hora que ele falou isso, pronto. Se eu já tava com medo de ser um assim, na hora que ele falou isso, esse líquido tá turvo. E do líquido turvo tem um negócio. Você talvez não... A gente não vai conseguir descobrir passos de cromossomos e algumas coisas. Tá bom. Eu já tava gelado, eu gelei mais ainda. E nesse momento, a minha esposa também ficou preocupada. Mas beleza. Você sabe que depois daquilo, a gente... Na sua atitude, às vezes, você só faz piorar a sua situação. Escuta aqui. Quando a gente fez esse exame é muito evasivo. Nessa hora, o médico percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha. E ele fez, na mesma hora, olhou os bebês. E quando ele olhou os bebês, ele viu que estava tendo sofrimento fetal. Aí, pra gente, foi pior ainda. Sim. Ele falou assim, essas crianças, elas estão tendo sofrimento fetal. Eu consigo escutar pelo coração do bebê dela. Pelo coração dela, desses bebês. E pra gente foi mais um impacto. Aí, a gente começou... Mas sabe quando ativou nossa fé mesmo? Porque a gente estava duvidando. A gente conhecia Deus, tinha experiências muito fortes com Ele já. Mas naquela hora, só ativou na hora que o médico falou assim, escuta isso que eu tô falando. Olha, eu não sou Deus, mas essas crianças, elas vão passar de 1 semana, porque eles estão com sofrimento fetal. Na hora que ele falou que não era Deus, na mesma hora eu olhei pro semblante da minha esposa. O semblante que era um pouco triste, naquela hora começou a ficar outro semblante de esperança agora. Eu vi no rosto dela. E ela olhou assim, na hora que a gente saiu dessa consulta, impactou muita gente, o médico terminou, tal, a gente saiu da sala. Ela falou, amor, eu senti uma coisa muito sobrenatural ali acontecendo. Na hora que aquele médico não falou que não era Deus, Deus falou no meu ouvido, ele falou assim,
Se ele não é Deus, eu já sei que o homem não pode fazer aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Você sabe que é impactar de forma sobrenatural e aquilo mudou a esperança do meu coração. Sim. Daquele dia em diante eu comecei a ter fé de fato. E ele falou assim, no meu coração também, eu tô proporcionando para vocês a maior experiência de fé da vida de vocês. E logo após aquele fato, Matt, sabe o que aconteceu? Quando a gente saiu de lá, aconteceu outro fenômeno mais desafiador pra gente. Sabe quando você tá começando a ter fé e acontece coisa mais doideira ainda? Sim. É desse jeito. Começou a ter derramamento de líquido com 3 meses. Nossa, e pra mãe, quando sabe disso? E aconteceu outro fenômeno que eles chamam na medicina, que é bolsa rota. O que é bolsa rota? É a bolsa se romper antes do período. E acontece mó doideira isso aí. Porque quando acontece a bolsa rota, o que acontece? O sangue da mulher começa a misturar com o líquido. Me corrijam também. É amniótico. O líquido que tem na barriga da mulher. Para os filhos, para os bebês, eles terem um processo saudável de formação, eles precisam desse líquido para tudo, ingerir, sabe? A proteção do bebê, tudo. É muito importante esse líquido. Inclusive, há casos que não acontece isso. E estando em sofrimento fetal, Matt, acontece, sabe o quê? Acontece 3 coisas. Primeiro, o coração do bebê para quando acontece isso. Ou as crianças vão nascer muito claro, alguma anomalia, porque eles não ingerem o líquido para poder gerar uma formação saudável. E terceiro, há um processo de infecção generalizada. E aí, amigo, o que era mais simples começou a ficar mais complicado ainda. Eu não sei se você passa algum momento aí, Matt. Eu não sei se você já passou algum momento desafiador na sua vida. Você pode até responder agora. Olha. Que você começa a pensar que... Sabe aquela frasezinha que você disse que poderia ficar pior e agora tá ficando? Sim. Já passou algum momento aí? Passei alguns, cara. Foi quando eu perdi a fé, eu pensei, nossa, perdi minha melhor amiga, comecei a ficar depressivo, ansioso, não queria saber de trabalhar, não queria saber de fazer música, não queria saber de fazer nada. Aí, não contente já com isso, daí veio o meu avô. Aí eu pensei, putz, agora mais essa. Perdi meu porto seguro quando eu menos esperava. Uau, meu Deus. E foi dessa pra próxima que foi quando Deus tocou no meu coração que eu tenho que usar essas histórias de superação para tentar salvar outras pessoas que também têm essas histórias. Que às vezes a minha história pode parecer insignificante para mim, mas para a pessoa que tá ouvindo pode ser a resposta para tudo. Uau, que mensagem, irmão. Sabe? E eu não fui criado pelo meu pai, não fui criado pela minha mãe. O meu pai e minha mãe, teoricamente, me abandonaram lá no início, mas não são coisas que eu julgo porque eu não sei o que eu faria no lugar deles. Não tenho como pensar nisso porque os tempos são outros. Mas o que eu posso fazer é ajudar pessoas que passaram pelo mesmo motivo a estar se reencontrando, se reconectando e se perdoando. Que eu acho que o perdão é muito importante. Elas precisam, antes de tudo, se perdoar para poder perdoar outras pessoas e conseguir seguir a vida. Se você não perdoar, você não sai da onde você tá. Entende? Uau! Então, eu precisava escutar essa história, hein? Você que tá aqui precisava escutar essa história aqui. Vai conectar muito vocês aí. Pro tempo que a gente tem de entrevista, eu não vou estender muito, porque eu quero realmente ouvir as suas histórias. Não, tá tudo certo. Mas realmente eu passei por muitas coisas que eu vou estar falando futuramente em podcasts. Uau. Mas vamos dar continuidade pra sua, porque agora eu fiquei muito curioso. Por que acontece isso, né? É porque assim... Quando acontece algo que você espera... Você nunca imagina que vai acontecer algo bem pior. Mas no processo de um milagre, deixa eu te falar, na fé, quanto mais fundo for, maior vai ser a tua história. Sim. Mais impactante vai ser. Sim. Deixa eu te falar, o que era pior estava ficando pior a cada dia. E só aumentava. Mas resumindo aqui para você entender. Depois desse processo, piorou. Eu me lembro quando a gente voltou para Fortaleza, minha esposa foi direto para a Unimed Central, a Unimed Fortaleza, era o local, que é o primeiro canto que a gente foi. Por quê? Porque se tivesse alguma coisa pior, lá teria todo um aparato.
Eu termino essa história dizendo que o caso dela foi utilizado na Unimed Brasil, inclusive, como um caso raro de ter acontecido. Nossa. Inclusive, ela era acompanhada por vários ateus. Mas deixa eu contar. Eu tô contando o final pra gente chegar lá. Sim. Mas vamos lá. O que acontece? Quando aconteceu isso, só piorou. Porque na hora que a gente chegou no hospital, eu me lembro quando a gente foi fazer um exame pra entender a quantidade de líquido necessário que tinha lá dentro para as crianças sobreviverem. Pasme. Tinha 10% só de líquido na barriga dela. E isso começou... Era para 2 crianças. Era para 2 crianças. Nossa. Praticamente tinha sumido tudo. E a médica só falou assim, ó, se deita ali, você vai ficar em observação pelo menos 3 dias que você vai abortar essas crianças. Era a frase que eu mais escutei durante até o processo. Não vou contar agora, mas até o processo de eles nascerem de fato. Já tô contando uma parte do milagre aqui, né? O que aconteceu? Doideira, porque cada vez que a gente ia, depois disso, os médicos ficaram surpreendidos. Cara, se as crianças querem continuar aí dentro, vai continuar. Tá tudo certo. Beleza. E aí, o que aconteceu? Depois daquele dia, toda a vida, a gente passou a ser acompanhado por um médico, inclusive, esse médico, a gente lembra dele até hoje, por um cara que ele não acreditava muito em Deus, no milagre, ele só falava assim, ó, nós temos que salvar sua esposa. Os meninos, a gente não tá preocupado. E eu acho que é a visão de todo médico. Eles falavam assim, porque a mãe pode ter de novo filhos, mas se a mãe morrer, não tem. Entendeu? Então eles pensam no pior mesmo. O médico, eu acho que ele já dá aquela visão para não dar nem esperança para a pessoa. E ele já tinha desacreditado dessas crianças sobreviverem, porque o caso era assustador. 2 crianças em sofrimento fetal, sem nenhum pingo de líquido. A partir daquele momento, nós começamos a fazer 3 coisas que eram necessárias, semana a semana, 2 vezes na semana. Primeiro, minha esposa corria de risco de infecção generalizada. As crianças, elas poderiam morrer a qualquer momento. Segundo, o coração dos bebês pararem. E terceiro, as crianças poderiam morrer lá mesmo. Nossa. Só que se elas morressem, parasse o coração, tinha que fazer o quê? Tirar essas crianças. Tirar as crianças. Então era um desafio. Nós corria como um... Então, toda semana a gente escutava o coração do bebê, via se tinha 2 vezes na semana, a gente fazia exame de sangue para saber se tinha alguma infecção. E, por final, ver como é que estavam os sinais vitais. E sabe o que acontecia? Toda semana a gente orava a Deus. E tinha uma igreja de intercessão. Me lembro até hoje, meu irmão era esposo de uma pastora e começou a orar muito. A igreja intercedia. Deixa eu te falar. Tudo acontece através da oração. E a gente, dali em diante, a gente acreditava tanto que essas crianças iam sobreviver, que a gente não tinha mais processo de dúvida no nosso coração. A gente já tinha certeza que eles iam nascer. E ali começou a virada. Porque toda semana a gente fazia uma ultrassonografia. Sabe o que acontecia, Matt? As crianças engordavam 200 gramas toda semana. E deixa eu te falar, o que é assustador é que as 2 cresciam na mesma proporção de 200 gramas. Nossa. E a gente ficava... Como é que pode, sem nenhum pingo de líquido, a barriga da minha esposa, você olhava, parecia a minha barriga hoje, que tá até diminuindo. Mas parece que não tinha bebê. Sim. As pessoas olhavam, ela não tá grávida. Ela chegava na fila, eu tô grávida. A pessoa não acreditava que ela tava grávida. Sim. Então ela começou a ir num processo de crescimento. Ou seja, quando tudo parecia ao contrário, tava tudo dando certo. Eu não sei na sua vida hoje. Eu quero trazer pra sua vida hoje aqui. Que você que tá aqui, ó. Parece que tá dando tudo ao contrário. Mas deixa eu te falar. Esse tudo ao contrário é o vento necessário para a história ser muito maior do que ela parece. Talvez tá tudo realmente dando errado. Mas começa a ter fé hoje. Acreditar que eu vou te falar. Vai dar certo. Vai. É isso que acontece. Sabe o que aconteceu dali, Matt? Chegou nos 6 meses no processo. Eu me lembro quando se fosse hoje, a gente saiu da cidade de Sobral até Fortaleza. E a minha esposa dizendo, é hoje, Arthur. Tô sentindo que vai ser hoje. E eu tô resumindo aqui, só para você saber. O que aconteceu? Nesse processo, ela fez uma prova. Ela pediu um direcionamento de Deus. Quando eu cheguei no hospital, e ela começou um sangramento interno. Foi isso que preocupou a gente. E durante todo esse processo, ela nunca tinha tido. Mas na hora que chegou no hospital, ela fez uma prova. Se essa pessoa disser assim, é a primeira vez que tá tendo sangramento, vai ser hoje que vai nascer. Dito e feito. A enfermeira perguntou. Quando ela perguntou, ela olhou pra mim, é hoje que essas crianças vão nascer. Sim. Com menos de 7 meses. Nossa. Isso é muito forte. Deixa eu te falar. As crianças não tinham um
pingo de chance de sobreviver. Foi isso que aconteceu. Quando chegou na sala de parto, eu me lembro como se fosse hoje, pessoal. Os bebês nascendo e a bolsa... tudo que envolvia as crianças estava cheio de sangue, a criança. Nossa. E deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Ali envolveu vários confrontos à medicina normal, porque não tem como entrar sangue na bolsa e essas crianças sobreviverem. Eu me lembro quando puxou, eu vi, cheio de sangue. Não tem como, é infecção generalizada. Então, esse nascimento ele foi contra todas as leis naturais da natureza. Deixa eu te falar, fé é isso. Fé é isso. Fé é acreditar que tudo que é impossível se tornar possível. Foi o que aconteceu. Quando eles nasceram, começava um novo processo. Um novo processo por quê? Primeiro, eles não tinham o pulmão deles formado. Por quê? Porque devido à falta de oxigênio, falta de líquido, eles não formaram pulmão porque eles ingerem. E esse líquido é responsável por caminho do estômago, formação muitas vezes do pulmão, auxilia, enfim, inúmeras coisas. Sim. Deixa eu te falar, eles nasceram sem um caminho do estômago, tiveram alguns problemas no coração, tiveram que fazer cirurgia com 7 dias de nascido para criar esse caminho. Enfim, foi uma série de fatores que aconteceram durante esse processo e eles passaram 3 meses na UTI. Agora, o mais chocante foi passar o médico que cuidou de todo o processo. E eu me lembro quando ele vinha diretamente para mim, Matt. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para a incubadora e disse assim, não pode. Arthur, eu nunca vi um processo desse acontecer e essas crianças estarem vivas. Ele olhou qual o peso. Ele olhava pro peso. Qual o peso dessas crianças? 1,600. Os dois. Ele disse, é o peso necessário para elas entrarem na UTI e sobreviverem de fato. Nossa. Ou seja, a cada 200 gramas que eles ganhavam, a cada ida no hospital, era necessário. Eles estavam numa corrida de sobrevivência. Mas o mais forte foi o que a gente passou naquela UTI. Eu me lembro como se fosse hoje, a minha esposa ajoelhada e ela pedindo, meu Deus, todo dia, Matt, era uma intercorrência. Era infecção generalizada na criança, o pulmão querendo parar. E, inclusive, eles passaram 2 meses respirando sobre aparelhos. Isso é quase que impossível sobreviver. Ou seja, quando ele fala que vai ter um milagre, vai ter um milagre, não tem como acontecer. Então, eu quero resumir para você aqui. Eles passaram 3 meses dentro do UTI. 3 meses. Isso foi o suficiente para a gente ver outros milagres acontecendo na vida das crianças que estavam lá. Sim. E eu te contei lá na palestra que eu estava agora, recente, um caso que aconteceu de uma criança. Quase todo dia morria uma criança nessa incubadora. A incubadora era uma UTI gigante lá, tinha mais de, 30 crianças, 60 crianças. Era um hospital, um dos maiores referências do Brasil de nascimentos. E eu me lembro como se fosse hoje. Uma das crianças, ela faleceu. Não, na verdade ela não faleceu, mas eu me lembro, faleceu uma criança e logo depois apareceu essa que estava próximo deles. E é um milagre por cima de milagres. Não acredita nisso. E aconteceu que eu fiz uma oração para essa criança sobreviver. Os pais muito comoventes, tiveram fé na hora lá. E eu me lembro que ela não sobreviveu. E aquilo me causou um impacto. No outro dia, quando eu cheguei, não estava o espaço da incubadora daquela criança. E quando aconteceu isso, man, sabe o que aconteceu? E eu senti vergonha, porque eu tinha orado com muita fé para acontecer. Sim. E se tinha acontecido na minha família, poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Sim. E eu me lembro quando aconteceu isso, o que aconteceu? Eu cheguei naquele ambiente e me impactou ter descoberto essa notícia. O bebezinho morreu. Porque eu tinha orado com muita fé. E eu tinha sentido que a energia tinha saído de mim ali. Aquela energia tinha sido dispersada. E quando isso aconteceu, eu não sei você que hoje ora muito para acontecer alguma coisa na sua vida e uma coisa não acontece. Quando acontece isso, você tem que saber de uma coisa. Você tem que dobrar a energia sobre isso. É uma das coisas que eu mais aprendi com aquilo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei e disse, nenhuma criança hoje, Matt, morre até meus filhos saírem dessa maternidade. Eu me lembro que eu estava com 1 mês, eles passaram 3 meses. Com 2 meses, nenhuma criança mais morreu naquela maternidade. Nossa. Isso é poderoso, é um passo de fé. Então, assim, a gente conecta com a nossa história, mas conecta com a história de outras crianças. Quantas crianças foram salvas por aquele momento que aconteceu? Não é porque não aconteceu com uma que eu vou desanimar daquilo que Deus me colocou como propósito. Aquelas crianças, os meus 2 filhos estavam ali com propósito.
muito grande. E naquele momento, eu me enxergava que algo tinha acontecido muito poderoso naquele dia. Foram que 2 meses, muitas crianças seriam salvas pela vida dos meus filhos. Talvez hoje você vê que na sua vida hoje, a sua história não pode transformar. Deixa eu te falar. Começa a abrir a sua boca. Porque a sua história, assim como o Matt está falando aqui, pode transformar milhares de vidas. Não, talvez você ache que a sua história não é importante, mas é. A sua história transforma. Todos. Não é isso, Matt? Exatamente. Você ter tomado um posicionamento de criar esse podcast aqui, junto com o Fabrício, já é uma história emocionante de vidas que serão salvas por esse momento, que pessoas estão contando histórias. E é isso que acontece. Eu me lembro que logo depois daquilo, as crianças conseguiram sair. Isso já é um milagre. 3 meses na UTI. E sabe o que aconteceu? Sabe como foi que eles saíram? Eles mesmos se desentubaram. Eles tocaram no catéter que entra. Um deles foi o primeiro, desentubou sozinho, ele começou a respirar com o pulmão. A gente não acreditava. Nossa, que benção. Isso é muito poderoso. Eu me lembro como se fosse hoje a minha esposa chegando e ela disse assim, a médica chegou com uma notícia assim, você sabe o que aconteceu hoje? O seu próprio filho desentubou, ele pegou e puxou. Nossa. Cara, uma criança daquela, sabe o que é isso? Outro milagre acontecendo. E ele começou a respirar sozinho. Isso é poderoso. Você que tá aqui não acredita em milagres. Aconteceram milagres na minha família para mim dizer exatamente isso. Na sua vida pode acontecer o mesmo milagre. E se for um milagre, deixa eu te falar qual é o milagre que eu acho. Não é muitas vezes o financeiro, viu, Fabrício? Não é, Matt. Às vezes não é o financeiro. O maior milagre é o da medicina. Sim. Porque nenhum homem pode mudar. Nenhum homem pode mudar a fisionomia do DNA. Nenhum homem pode mudar a fisionomia de uma cura de doença. Você foi curado do câncer, você sabe o que é isso. Mas quando você mexe na medicina, só alguém que realmente tem muito poder para mudar. E foi isso que aconteceu. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é quando você não tem esperança e mexe com a sua saúde. Esse é que você deve se preocupar. Esse é que você deve se preocupar. E quando eu vi acontecendo aquilo, e logo depois foi o outro. Logo depois eles perceberam que eles já estavam com o pulmão necessário para respirar sozinho. E daquilo foi um passo. E eu tenho fotos depois, se você quiser. Você que está assistindo esse podcast aqui, quiser visitar meu Instagram e pedir fotos, eu tenho toda a trajetória deles citada. Porque eu me lembro que como foi citado na Unimed Regional esse milagre, de tudo que isso aconteceu, e a medicina explicando isso foi muito desafiador para a medicina. Como é que isso acontece? Como é que bolsa rota numa gravidez gemelar, isso tudo acontecendo? Como é que as crianças conseguiram sobreviver? Isso aqui é muito poderoso. Mas eu quero agora, já aproveitando, Matt, e abrindo espaço aqui, para falar do outro passo que eu tive na minha vida, de outro milagre que aconteceu, já um pouco tempo depois. Deixa eu te falar. Tudo na sua vida é um processo. Sim. O meu livro vai retratar disso, Fabrício. Como é o nome do seu livro? Antissíndrome. Antissíndrome. Tá? E você que está aqui, é um desafio para você hoje ler esse livro. Você vai encontrar passos de milagre, passos de fé. Eu não estou contando metade do que aconteceu. Sim. Ainda tem muita coisa para contar. Eu estou contando fatos mais importantes que aconteceram. Mas o livro conta isso. Processo. Você quer ver o favor de Deus na sua vida? Talvez você esteja perguntando, como é que ativa a prosperidade? Eu quero ser próspero, assim como pessoas que eu estou vendo hoje, vivendo o sobrenatural na vida, extraordinário. Existem 8 passos do processo, eu conto nesse livro. Existem passos de fé que você precisa saber como é que funciona a fé no seu coração hoje. Talvez você não ativou aquilo dentro de você. Nesse livro eu vou contar tudo isso aí. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que durante o processo você quer desistir. Sim. Tá? O processo não é todo mundo que quer. Deixa eu te falar uma coisa, Matt. Se eu te chamasse hoje para uma jornada de 1 ano, certo? Sim. Onde você não sabe o que vai acontecer, assim como Abraão foi chamado. Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e os passos vão vir depois. Você tinha coragem de sair? Não tinha, né? Hoje, da vida que você tá levando hoje, alguém te levar para um canto que você desconhece e sem te falar que o canto não tem nada. Não tem gravação de podcast, não tem recursos profissionais para fazer. Pela curiosidade, eu acho que eu iria. Hoje você tem uma mente aberta, hoje né? Hoje eu iria. Claro, porque hoje você está direcionado. Mas deixa eu te falar, sem ninguém ter te dado esse toquezinho do reino, você te dado essa abertura, essa clareza. Você tinha coragem? Não tinha.
É isso que aconteceu com Abraão. Ele nunca falou para Abraão o final desse processo, da dificuldade que ele ia passar. Hoje, talvez, você não queira novos desafios, porque você, primeiro, você não tem uma autoimagem definida. A autoimagem é como você vê o mundo te ver. Segundo, você não tem visão de futuro. Você não consegue ver não consegue ter essa visão clara do que vai acontecer. Sim. E é essa a dificuldade que as pessoas têm. Eu tenho certeza que você trabalha numa corporação e se eu te falasse que daqui a um ano você vai ser presidente, eu tenho certeza que a atitude seria diferente. Sim. Não é verdade, Matt? É verdade. A pessoa ia se programar para aquilo. Então hoje você não prospera, não cresce na sua vida porque você quer ter algo muito claro. Sim. E as coisas não são assim. Não. Não são. E eu me lembro que o processo só tinha começado. Se eu tinha passado uma gravidez terrível, né? Terrível com muitos processos. Eu tinha passado 3 meses terrível com muitos processos. Ó, eu tô contando aqui de uma forma mais clara para você. De uma forma muito boa de transformação. Mas deixa eu te falar, minha esposa sofreu. Sofreu pra caramba, te falo. Caramba é um termo que a gente fala no Ceará, viu? Caramba. Ah, caramba. Uhum. Não sei se vocês já escutaram isso aqui, você que tá escutando. Mas uma coisa que aconteceu, muito doido, porque depois disso vinha o pior. Sabe o que era o pior? Eu já tô falando. Pode acontecer o pior, né? E a gente nunca tá preparado. Eles passaram 2 anos vivendo em internações de hospitais. Você tem noção do que é isso? Nossa, nem imagino. Eles tiveram os pulmões restaurados até ponto certo. E eu vivia perguntando a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Se eles não iam ser crianças saudáveis. Sim. Você tá entendendo? Se eles nasceram, por que o Senhor não faz uma obra completa? Ou não fez a obra completa como deveria? Eu comecei a questionar a Deus. Sim. De fato. E durante esses 2 anos, quase 3 anos, eu me lembro que o dia que terminou isso, eu vou contar, terminou. Mas foi de outro processo que eu tinha que passar. Eu não sei se você tá aqui e acha que passou por todos os processos na sua vida, você não precisa passar por mais. Se prepara, porque o negócio tem que ser completo. A obra é completa. A obra que ele faz é completa. Aquilo que tem que acontecer na sua vida não pode ser por metades. Talvez hoje você tá começando algo, passou a primeira etapa. Tem outra etapa, tem terceira etapa, tem quarta etapa, tem quinta etapa. Não é uma coisa que... Se você for passar por todo o processo, você não resiste. Essa é a verdade. É essa a verdade. Sabe o que aconteceu, Matt? Eu passei mais 3 anos com muito sofrimento. Essa é a verdade. Porque toda vez eles se internavam a cada 15 dias. Porque eles pegavam... Sabe aquele processo que criança passa de pegar uma virose? E o deles, quando eles pegavam, uma virosinha simples. A criança passa normal. Quando eles pegavam, virava pneumonia. Nossa. Era um quadro generalizado. E sabe o que acontecia? Eles respiravam por aparelhos, tomavam o último antibiótico e toda a vida era esse processo. Aconteceu uma coisa. A gente não aguentava mais. Não aguentava mais. E eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu sou ser humano, minha esposa também. E esse aguentar mais é que a gente já tinha desistido desse processo. Essa é a verdade. Já tinha desistido, porque isso, pra gente, era um caso de desistência, não do amor que ele tinha nos dado, mas quando isso cansa, você já começa a não ter mais aquele amor, primeiro amor. Essa é a verdade. Deixa eu te falar, você se cansa das coisas. Você se cansa de sofrer, você se cansa de passar pelo processo. E eu me lembro como se fosse hoje. Ali era a última internação deles, que eles passavam. Era a última. E eu já não aguentava mais. E toda a vida que você chega no limite, acontece o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Ele disse, aqui é o limite, eu vou parar. Talvez você esteja pensando em parar. Mas eu me lembro das palavras de Jesus. Eu me lembrava nesse dia que estava acontecendo. Eles estavam na última internação. Vou explicar por quê. Mas Jesus estava ali no Getsemane. Ele disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Você tem noção, Matt, do que é ter vivido aquela experiência toda e ainda ter que viver o madeiro, a cruz? O que ele ia sofrer ainda? Muito. Naquele momento ele suava gotas de sangue, que ele via já o que ia acontecer com ele. Ele tem um dos maiores sofrimentos da vida dele, na carne só. Porque o espírito dele ali estava reinando. Sabe por quê? Sim. Mas todavia, faça-se a tua vontade. Você é poderoso. Ele não desistiu do propósito de cumprir pela tua vida
E eu vou te falar, o amor dele foi extraído da melhor essência naquele momento. Não sei como é que tá a tua vida hoje, mas eu só sei de uma coisa. Existe algo poderoso que você precisa viver. E você não viveu ainda porque não deixou o amor dele entrar no seu coração. Eu conheci o verdadeiro amor dele naquele dia, naquele hospital que eu vou contar agora. E eu me lembro que eu tinha desistido. E o Arthur Luca, são 2 filhos, tá? Não falei o nome dos meus filhos, né? Laís Tamara, que foi a primeira, Arthur Luca e Arthur Levi. E porque tem a história do Arthur. Então a gente chegou pra mim e disse assim, esse caba tem um ego muito grande. Ele falava assim, não, amiga, é porque o primeiro seria o Arthur Filho. Só que, como o Arthur Filho não veio na proporção de um só, e você só chama o Arthur Filho porque só é um. E eu tive 2 na frente. E a minha esposa, a gente decidia qual era o nome do filho. Aí ela colocou, Arthur, o filho, eu já sei qual vai ser o nome dos 2, Arthur Levi e Arthur Luca. E foi assim que ela colocou. E eu me lembro que o Arthur Luca saiu daquela. Foi a última vez que ele se internava e respirava por aparelhos. E ele saiu e sobreviveu. Só que o Arthur Levi não. Arthur Levi parece que ia embora. E eu passei o dia todo com o coração pequeno, Matt. Mas era pequeno. Meu coração não era pequeno, não. Parecia desaparecido. Parece que eu não sentia mais meu coração. Porque naquela hora eu já deixava o amor ir embora. Sabe quando você chega no desafio que o amor parece que foi embora? Sim. Até a consciência foi embora? Naquele momento eu passava por isso. E foi desafiador pra mim porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu vendo aquela cena que eu já tava na UTI, na sala da UTI, e eu fiquei com ele sozinho. A minha experiência foi com ele. A minha esposa foi pra casa com o Arthur Luca. E até hoje eu me escuto aquela barulhinho, não sei se você sabe, que já foi em hospital, quem tá respirando por aparelho tem um oxímetro para saber a oxigenação do pulmão. E de uma pessoa saudável é 99. Você que teve esse momento de pandemia deve ter passado por isso. Você vai se identificar muito. Você que passou por um momento quase morte, a sua oxigenação diminuiu. E quem tava com Covid ficava 70, 77. Isso é pulmão já parando. É como se fosse a batida do coração. Sim. Diminui a frequência, tá morrendo. Diminui a frequência do pulmão. Sim. Olha, se preocupe. Vá para o hospital, tem que respirar por aparelho. E eles respiravam pelo aparelho, ficava 83. Olha o poder disso. De você sentir essa frequência. E eu me lembro como se fosse hoje. A frequência dele só diminuía. De 99 foi para 87. E ele já não estava mais conseguindo respirar. Nem com o aparelho. Isso é forte. E eu me lembro que na UTI, os médicos começaram a se reunir. Eu me lembro que tinham 5, 6 médicos já perto dele. Falava assim, se a gente não fizer algo para mudar, ele não vai conseguir sobreviver. E eu me lembro que Deus usou uma médica que chegou lá e começou a aplicar um monte de droga nele. Droga de adrenalina. E eu me lembro que ela aplicou 5 drogas ali, tudo com ina, sabe? Se você sabe que é adrenalina, é tudo com ina. Eu me lembro que ela falou um monte de nome lá e eu tô escutando mais nada. E eu só tô vendo ele indo embora. Era esse sentimento que eu tava. Parece que eu já tava vivendo um luto. Antes do momento. Antes do momento. É isso. Mas parece que ele já tinha morrido no meu coração. Isso me tocou muito profundamente, porque eu me lembro quando eu entrei na sala, foi o último momento que eu tive com ele. Daquilo que eu vou te contar agora. Quando aconteceu, eu entrei na sala, já estavam 7 médicos ao lado dele, e eu me lembro da fisionomia dele. Ele tava branquinho, parecia um anjo. Parecia um anjo. Um anjinho ali. E eu me lembro que os médicos começavam a pegar nos órgãos dele, e o ser humano, quando os órgãos... quando ele tá morrendo, os órgãos baixam. Ali eu aprendi, né? Eles começavam a pegar... E os órgãos já estavam muito baixo, fundo. É como se os órgãos já estivessem parando. Por quê? Porque começa a sofrer uma parada cardiorrespiratória. O pulmão ele não começa a mandar o ar necessário para o pulmão e começa os órgãos pararem. Sim. Porque é isso que o coração faz. O coração começa a bombear o sangue para os órgãos, para todos os órgãos vitais, veias, e o pulmão joga ar para o coração para ele ter essa força. Sim. Na hora que começa a parar, a parada cardiorrespiratória, que eles chamam. Sim. E quando isso começou a acontecer, eu me lembro que eu olhei pro oxímetro e já tava em 53. Nossa. Aí começou um embate no meu coração, Fabrício. Eu disse, o que eu tenho que fazer agora?
Aí veio uma coisa do meu coração, veio uma mensagem do meu coração dizendo assim, ó. Você vai deixar ele ir embora mesmo. Escutei aquela voz. Aí eu, por que eu tenho que deixar ele embora? Se você não sabe, a síndrome afetou ele mais do que tudo. Porque ele foi... Todos eles tiveram algum tipo de anomalia diferente, tá? Essa anomalia, nele, no caso, o Arthur Luca, ele veio com um pouquinho mais lado que o outro, mas ele, assim, no pé, sabe? Ele tem um pouquinho assim. A menina nasceu com um dedinho a mais. A anomalia, nesse caso, da síndrome, fez com que o Luca tivesse assim, mas ele foi o mais impactado. Porque ele teve a perninha dele com má formação congênita. E ele teve um problema, ou na gravidez, a gente nunca identificou. Falta de oxigenação no cérebro. Ele foi um pouco mais afetado, ele tem um pouco mais de atraso. E naquele meu coração, só vi uma coisa. Eu disse, na minha vida eu vou ter muito trabalho com essa criança. Você acredita que vem isso no meu coração? Ter muito trabalho com ele. E ele vai ser limitado, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E ao mesmo tempo, isso me confortava no meu coração. Você acredita? O meu cérebro dizendo, é muito mais fácil deixar ele ir embora. Isso é forte, né? Eu não sei o que você desistiu na sua vida. Mas talvez seja muito mais fácil deixar ir embora. Deixa eu te falar. A única coisa que você não pode desistir hoje é da sua família, das pessoas que você ama, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não desista. Por mais que as circunstâncias estejam mostrando que não desista. Daquela hora, eu me lembro que começou a gerar uma inquietude no meu coração. Eu disse, por que eu devo deixar ele ir? Comecei a perguntar a mim mesmo. Por que eu vou deixar essa criança aí? Se ele é a expressão máxima do amor que eu tenho pelos meus filhos. E comecei a criar um desejo de não desistir dele. E naquela mesma hora, acendeu uma chama no meu coração. Começava a queimar. E eu não entendia aí, uma inquietude. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com essa chama agora? Eu comecei a explodir meu coração e começou a explodir minha mente. Eu me lembro, só diminuía. De 53 foi para 43. E eu... Como é que pode? Se essa chama tá no meu coração, como é que eu vou deixar essa criança morrer? Como é que eu vou deixar essa chama tá no meu coração? Tá mais do que tudo. E ele falava no meu coração. Sabe por que você vai desistir? Você não acredita em mim mesmo. Em você mesmo. Você não tem fé em você. É por isso que você vai deixar essa criança. Sabe o que vai acontecer com você depois disso? Você não vai ter mais fé em você. Por isso que você não ama ele. E eu comecei a ter essa chama no meu coração. Eu disse, eu amo essa criança. E eu comecei a gritar no hospital. Eu dizia, eu amo essa criança, eu não vou deixar ele ir. E eu não vou deixar ele ir. E começou a criar. E aí Deus falava comigo, se você ama, o que você tem que fazer agora? E eu comecei a ter que clamar pelo milagre. Cada vez que eu fazia uma pergunta, eu começava a crer num milagre, sabe? Eu começava a crer. Aí eu já começava a dizer, eu não vou deixar essa criança aí. Agora eu vou orar para que essa criança sobreviva. Você sabe o que aconteceu? Na hora que eu dei esse passo, ele só falou no meu coração agora. Aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar o amor que eu tive na cruz do Calvário para a humanidade. Você sabe o que é, Fabrício? Desbloquear uns 7 níveis de amor na minha vida. Eu nunca desbloqueei tanto amor na minha vida. E eu comecei a ser inundado pelo amor que ele teve na cruz do Calvário. E eu me lembro que eu começava só a chorar. Mas eu chorava feito uma criança. E eu começava a chorar, ao mesmo tempo dava um sentimento de sorrir, ao mesmo tempo de riso, ao mesmo tempo de amor. E ele começava, você tá sentindo o amor que eu tive na cruz do Calvário? Porque eu dei um passo de fé, de amor e de milagre. Ele dizia, esse é o amor que eu tive na cruz do Calvário. Você tá sentindo só um pouco. Se eu te mostrar todo, é capaz de você nem resistir. Ele falava isso no meu coração. Eu me ajoelhei naquela hora. Naquela mesma hora, eu orei ao Senhor. Eu só oro, Senhor, para que ele sobreviva. Você sabe o que é olhar no oxímetro, escutar aquele barulho, Fabrício? E tá no 33. Eu me lembro que tinha 7 médicos ao redor. Na mesma hora que eu terminei a oração, chorando, com aquele amor poderoso no meu coração. E eu me lembro que eu só olhei pro oxímetro. Naquela mesma hora, tava 99. Nossa. Uau! E eu disse, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Meu Deus, e eu ficava muito feliz. Eu não acreditava que isso está acontecendo. E os médicos olhavam para mim e diziam,
você vai ter que sair da sala, porque eu acho que esse oxímetro tá com defeito, aqui alguma coisa tá acontecendo. Os médicos começavam a rodear aquela criança e eu saí da sala chorando. Eu tive a maior experiência da minha vida. Ali eu tava tendo um milagre. Sim, amém. Um milagre poderoso no meu coração. E aquela criança, ela tava pronta para ir pro hospital regional da Unimed. Foi daí que começou. Não, o hospital regional não. Fui para outro hospital, porque eles precisavam de um oxigênio diferente. Eles não queriam remover ele da forma aérea. E foi aí que começou. Foi a última vez que ele se internou. Porque depois disso, nunca mais eles se internaram. Ou seja, ali estava sendo um fim de um processo que aconteceu na minha vida. Então, todo fim de um processo, você tem que estar apto. E naquela mesma hora, Deus testava o meu coração. Deixa eu te falar. Você está sendo testado para algo muito maior. Sim. Se você aceita um processo, é porque algo vai mudar no seu coração e vai mudar na sua vida. Ele falou no meu coração assim, agora eu sei que você vai realmente transformar milhares de vidas nesse país, nesse mundo. Porque você está preparado para o meu amor. Aquilo que eu realmente depositei. Como eu falei, eu amei o mundo de tal maneira que dei meu filho unigênito. É isso que ele faz. É isso que ele fez no meu coração. Ele testou meu coração naquela hora. E eu disse uma coisa muito importante. Eu falei assim, se esse meu filho sobreviver... Olha, o amor foi tão grande, Fabrício, que eu falei assim, se meu filho sobreviver, eu entrego a minha vida pro reino. E naquela mesma hora, ele já sabia que a minha vida era pro reino. Sim. Porque eu entreguei a minha vida pro reino. E hoje eu não abro mão daquilo que eu tenho que fazer nessa terra. Eu não desisto um dia sequer. Eu acordo todo santo dia. Olha pra minha família e eu digo, eu vou dar o melhor dessa terra. Eu acordo todo santo dia com maior força no meu coração. Eu nunca vou parar de falar aquilo que mudou a vida da minha família. E talvez você esteja escutando isso. E esteja sentindo no seu coração. Porque você precisava escutar isso. E é isso que vai transformar seu coração. E nunca mais eles precisavam se internar. Nem quando eles hoje, a obra que ele faz é completa. A obra que ele faz é completa. Ele nunca faz as coisas pela metade. Você tem que estar preparado para o próximo passo. E eu te falo, se eu não tivesse dado esse passo de fé, de amor, de aceitar o processo, será que hoje eles estariam no lugar que eles estão? É poderoso isso. É muito poderoso. Matt, isso é um pouco do que aconteceu na minha vida. Um pouco, né? Meu Deus, eu tenho tantas histórias ainda para contar. Me arrepia de um jeito que, ó... Uau! É louco. Fico até sem palavras, assim, dá vontade de fazer 5, 6 horas de podcast só pra ficar ouvindo essas histórias. Então, pra gente indo pra reta final aqui do nosso podcast, depois dessa gigante história, tem algum recado que você quer dar pra quem tá assistindo? Jesus. Do que sair do seu coração, não vou dar um assunto específico, é o que o seu coração mandar. A gente poderia ter falado de muita coisa aqui, Sim. né? Talvez dos resultados que eu já alcancei, dos resultados que eu vou alcançar, daquilo que eu falo, daquilo que eu empreendo. Mas, querido, você que está escutando esse podcast, nada mais do que poderoso que transformação de vida. Nada do que poderoso que transformação emocional, espiritual. Talvez seu foco esteja no dinheiro, talvez você esteja pensando na casa que você tem, talvez você esteja pensando no carro que você tem, na vida que você tem hoje, mas nada mais poderoso do que transformação de vida. A minha família hoje passa uma mensagem de fé, de milagre, esperança, e eu não vou parar de falar disso. A mensagem que eu te dou é essa aqui. Ame sua família. Exercite o amor no mais alto nível. Porque a única coisa que nós temos, a única coisa de valor é aquilo que nós não vemos. Sim. É a fé desse jeito. A única coisa que nós temos são os frutos do Espírito, o amor, a esperança, a temperança. E de fato, eu não estou falando para você se comover, não. Eu estou falando para ativar você que está escutando aqui. Eu não estou falando para motivar ou talvez não tenha mudança nenhuma na sua vida. Eu estou falando para você hoje ser transformado na sua vida. Eu libero uma palavra profética. Você que está escutando, igual que tem no meu livro. Na capa do meu livro tem assim. Você que vai ter contato com essa mensagem do antissíndrome, você vai ser curado. Amém. Você que está tendo contato com esse podcast agora, você vai ser curado dessa fé que você não tem. Você vai ser curado daquilo que você tem medo de enfrentar processo. Ou talvez você esteja esperando um milagre. Hoje, esse milagre vai acontecer na sua vida hoje. Você que está escutando esse podcast agora, eu libero uma palavra, uma profecia sobre sua vida. Você vai ser curado dessa síndrome que a humanidade sofre hoje. A partir de hoje, você nunca mais vai viver falta de fé na sua vida.
Nunca mais. Você está sendo curado agora. E essa palavra de fé que eu mando para você ouvinte agora, você nunca mais vai passar, nunca mais vai ficar sem viver o processo, o favor de Deus na sua vida. Esteja preparado para o próximo nível, para o próximo passo. É isso que eu libero sobre sua vida hoje. Nossa, sem palavras, Arthur. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito gratificante para mim ter você aqui hoje compartilhando essa história comigo, com o público do Conectando. Uau! Qual que é o seu Instagram para quem quiser te seguir e acompanhar? Perfeito. É @Arthur, ARTUR, Lima 1. É bem vai simples. estar aqui em algum local da edição, a gente vai deixar o Arthur Lima. Queria lembrar de agradecer ao comandante Moresco pelo espaço, por dar essa oportunidade da gente entregar a voz à mensagem. E é isso, esse foi o podcast Conectando com o Arthur Lima. Somos muito gratos. Deixe seu like, se inscreva no canal e é isso. Gratidão.